Hoje, quarta-feira, 30 de agosto, o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento do marco temporal. Lei que nunca é demais lembrar, carrega uma série de penduricalhos tão graves ou ainda piores do que a própria ideia do marco temporal, de que os indígenas só têm direito à demarcação de terras que eles estavam de fato ocupando no momento da promulgação da Constituição de 88, sendo que havíamos acabado de sair de um período de ditadura em que os índios foram trucidados. Dias atrás eu fiz uma análise da manifestação baixa, covarde do senador Osmar Serraglio a favor do marco temporal, uma manifestação que praticamente destrói a Constituição de 1988. Hoje, eu gostaria de fazer o contrário. Eu gostaria de ajudar a divulgar ainda mais manifestações muito positivas que aconteceram naquele mesmo dia na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado. O coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, Kleber Capurinã, Caripuna. O processo de consulta à sociedade civil, enfim, é aberto para qualquer pessoa que queira contribuir com qualquer proposta legislativa que esteja tramitando nas duas casas. A importância de ressaltar o quanto que a sociedade brasileira, no geral, rejeitam esse tipo de projeto. Só para lembrar a todos, o PL 490 na Câmara, até a sua tramitação final, a sua aprovação, tinha uma rejeição com uma discordância total em relação ao texto do PL, de 87%, sem somar os indecisos e os que discordam em parte, que somando esses dois daria algo em torno de 89%, de discordância do PL 490 ali na Câmara. E agora, já no Senado Federal, o PL 2903, apurado até o dia de hoje, mais de 17 mil contribuições, aliás, quase 18 mil contribuições dos internautas, da sociedade civil como um todo. Estamos falando de uma rejeição de não contra o PL 2903 de 91%. Isso está no site do E-Cidadania, no portal. E aí a gente se pergunta para o quanto que serve, por exemplo, essa consulta da opinião pública, da sociedade civil como um todo, nesse processo de diálogo com a sociedade a partir desses canais, para aferir essa importância de um debate com a sociedade. Então, é importante ressaltar isso, o quanto que a sociedade brasileira rechaça esse tipo de projeto. Pegou o que ele disse? A sociedade brasileira rejeita fortemente essa lei do marco temporal. E isso está registrado nas consultas dos sites em que você opina na Câmara e no Senado em relação aos projetos de lei. Esse projeto de lei só está avançando nas duas casas porque a nossa classe política está absolutamente controlada, pelo menos o legislativo, está absolutamente dominado pelo agro, sequestrado pelo agro, eu diria. Audiência pública. Na sequência, seguindo a nossa ordem, eu convido a ex-deputada, presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Joênia Wapchana, para a sua fala. Senhor presidente? Foi não, senhor. Não. Eu cheguei atrasado aqui, porque a gente estava em várias reuniões no dia de hoje. Eu não vi como é que foi estabelecida a organização. Por que uma sugestão estabelece como 3 posições de um lado e de outro, que fizesse uma posição de um lado e uma outra de outro, acho que ficaria melhor. Perfeitamente. Olha, pode até parecer uma bobagem, mas essa sugestão do senador Beto Faro, do PT, é altamente problemática. Você vê que ele sugere que tem uma fala de um lado e de outro, como se fosse uma espécie de disputa de pênaltis. Um time e outro time. E é esse tipo de postura que faz com que uma discussão absurda como essa do marco temporal não progrida de forma satisfatória. Não é para ser um lado e outro, é para ser uma questão de argumentos. Tá? A gente não precisa dividir tudo em dois lados. É justamente por dividir tudo em dois lados que a gente está nessa situação. Porque pode muito bem ter um ruralista que fale, não, essa lei do marco temporal é ruim.
vai pegar mal pro Brasil a gente dar continuidade ao genocídio indígena, vai causar instabilidade no campo. Ele pode até ter uma posição contra a lei do marco temporal, mas à medida que você separa em um lado e outro, e como ele está alinhado com os ruralistas, ele está do lado que defende a lei do marco temporal. Por isso que Joênia até deveria ter rejeitado essa sugestão. É claro que ela não vai criar problema com uma coisa aparentemente menor quando tem tanta coisa séria a ser discutida. Mas eu vi muito problema nessa discussão, sim. Não tem que separar as pessoas em dois lados. A gente tem que discutir seriamente a lei para ver que ela é um absurdo. Senhoras e senhores, esse assunto para nós, brasileiros e brasileiras, como um todo, é de extrema importância. O que nós estamos debatendo aqui é a questão da validade da nossa Constituição Federal, que foi aprovado aqui nessa casa, que colocaram questões essenciais e fundamentais para que ocorra a segurança e a proteção da vida dos povos indígenas. Então, discutir o PL 2903, que está aqui no Senado, é justamente fazer valer ou não essa Constituição, que aqui é a responsabilidade de todos. Pronto, falou tudo. Joênia matou a discussão. O que está sendo debatido é a validade da Constituição de 1988. Se a lei do marco temporal passa, acabou, caiu. A Constituição de 88 não vale mais, está enterrada. É óbvio que Joênia, é claro, é muito bom que ela seja presidente da FUNAI, mas ela tinha que estar no STF, ela tinha que ter sido indicada para o STF no lugar do Zanin. Agora a gente não estaria nesse aperto. Ela deve ser precedida, considerada uma participação e é também o direito de consulta prévia, livre e informada. Por quê? Porque justamente a partir dessa consulta é que os povos indígenas, caso tenha alguma medida legislativa, eles possam colocar seus pontos. Os senhores deputados, ministros, senadores, quero mandar a mensagem para vocês. Nós somos população indígena das aldeias, fazendo a nossa manifestação sobre marco temporal. Nós não aceitamos marco temporal. Nós não queremos. Queremos que seja do jeito que está assim. Queremos que seja a nossa floresta que fique em pé durante todo o tempo. É assim que nós queremos. Mone Nhobiquá. Estão de acordo. Eu quero dizer a vocês, somos autoridade, vendo nós, respeita nós, junto com nossa floresta. É isso que nós queremos. Mas o processo não foi precedido com o direito da consulta prévia e livre informada dos povos indígenas, que é assegurado na Convenção 69 da OIT, aprovada, ratificada aqui pelo Congresso Nacional. Pois é, a Joênia falou muito bem. Os povos indígenas não foram consultados, eles precisam ser ouvidos em relação a essa lei do marco temporal. E como disse nosso amigo Caiapó do vídeo que eu acabei de reproduzir, eles não querem o marco temporal, eles querem a floresta, eles não querem essa lei que permite que passem estradas, linhas de transmissão, que construam-se hidrelétricas dentro das terras indígenas. Isso é um absurdo. Será que a gente ainda está na ditadura militar de 1964? Quando jogava-se bomba em cima dos índios, uma vez que eles resistiam a essas obras? A gente vai voltar àquele período sombrio da ditadura, que foi encerrado oficialmente com a Constituição de 1988? A gente vai dinamitar a Constituição de 88? Segundo, existe um vício legislativo que é justamente você colocar uma interpretação, uma inovação, uma emenda. Eu digo emenda porque a proposta do texto do PL 2903, ele faz justamente uma alteração nos dispositivos constitucionais. Essas alterações, elas não poderiam estar
sendo aprovada e em trâmite através de uma lei ordinária, como é o PL 2903. Ele flexibiliza, ele altera a concepção, além dos direitos fundamentais dos povos indígenas, o uso fruto exclusivo, ele dá uma nova roupagem em relação às indenizações de boa-fé e inclui e impõe um marco temporal a partir do dia 5 de outubro de 88. Ou seja, ele altera a nossa Constituição no artigo 231. Então, isso é um vício de processo legislativo que não deveria estar sendo tratado numa lei ordinária que requer um quórum mais simples, e não como requer uma PEC que tem uma garantia a mais de ser discutida em 2 turnos e com quórum mais apropriado, ou seja, mais apropriado e absoluto. Então, ele é eivado de vícios legislativos. Terceiro, que nossos artigos, né, do 231, 232, né, como bem já falou o Supremo Tribunal Federal e demais, né, estudiosos, né, até mesmo os povos indígenas, parlamentares, têm falado desde quando a Constituinte aprovou os artigos relacionados aos direitos dos povos indígenas, teve uma segurança da nossa própria Constituição de considerar cláusulas pétreas. Ou seja, cláusulas pétreas são um direito extremamente importante para a vida da pessoa. São considerados direitos fundamentais que possibilitem que aquele povo esteja em segurança e harmoniza com os princípios da Constituição Federal. Então, o 231 é que possibilita o povo indígena exercer tanto a sua cidadania, como direito à educação, saúde, desenvolvimento sustentável, essa questão da proteção das terras indígenas, ele passa por esse pilar de proteção à nossa Constituição. Então, são cláusulas pétreas e muito bem já em diversos julgados, diversas referências, jurisprudência, já foram amplamente, digamos assim, reconhecidos e garantidos em diversos julgados. Pegaram a ideia? Quer dizer, não é uma questão de ser a favor ou contra a lei do marco temporal. Ela não poderia ser votada da forma que está. Tá? Ela é uma alteração profunda da Constituição que exige um trâmite diferente daquele que está sendo executado no momento. E o quarto, que além disso, né, ele fere um princípio que hoje nós discutimos, que é a vedação do princípio ao retrocesso social. Ou seja, a possibilidade de marcar, de alterar procedimentos de demarcação em terras indígenas que esteja em curso, ele possibilita um retrocesso social. Ou seja, o Estado brasileiro estaria, através de um PL, uma lei ordinária, possibilitando o retrocesso de um direito já adquirido e já garantido aos povos indígenas. Além do mais, aí eu vou falar um pouco, essas são as preliminares, senhoras e senhores. Mas o risco é justamente ferir de cheio os direitos constitucionais dos povos indígenas. Joênia ainda fala outras coisas importantes, mas eu vou cortando por aqui porque o vídeo já está ficando um pouco longo e eu ainda gostaria de reproduzir as manifestações fundamentais dos senadores Humberto Costa, do PT de Pernambuco, e Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo. Com a palavra, o nobre senador Humberto Costa. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, me parece que hoje estamos tomando aqui uma decisão de extrema gravidade, ainda que ela não seja definitiva. Todos nós esperamos que o Senado tenha a sensibilidade adequada para entender que esse projeto não é bom para o Brasil, esse projeto não é bom para as comunidades indígenas, esse projeto não é bom para os brasileiros e as brasileiras. E ele vai na contramão de tudo que se debate hoje no mundo inteiro. E que decisões como essa terminam se voltando contra aqueles que, do ponto de vista econômico, são os mais interessados. Eu vi aqui algumas coisas como, por exemplo, de que 1.800.000 pessoas detêm uma quantidade de território gigantesco. E eu pergunto, e as terras que estão concentradas nas mãos de poucos produtores que existem no nosso país? O tema, quando se trata de garantir um direito histórico, um direito consagrado pela Constituição brasileira, isso não vale, mas é legítimo que poucos tenham uma concentração de terra em suas mãos
que afronta o fato de que 210 milhões de brasileiros têm hoje, na sua grande maioria, uma situação de vida profundamente complicada. Esse projeto ele é mais grave porque ele não trata só do tema do marco temporal, que já está em debate lá no Supremo Tribunal Federal. Ele avança alterando o regime jurídico das terras indígenas, permitindo, inclusive, fases de contestação em nível local, estadual e nacional. Gera uma situação de insegurança jurídica até para o que já foi objeto de demarcação anteriormente, porque ele permite que isso seja objeto de rediscussão. Ao mesmo tempo, cria situações que me parecem que deveriam ser objeto de uma discussão muito mais séria, inclusive ouvindo especialistas na questão antropológica, no relacionamento com os povos indígenas, entre elas essa possibilidade de abrir contato por parte do Estado com aqueles indígenas que vivem em situação de isolamento. Além dessa decisão de permitir a abertura econômica das terras indígenas, inclusive com contratos de cooperação com não indígenas para exploração econômica da terra demarcada. Então, nós entendemos que esse projeto é, em todos os aspectos, nefasto para o nosso país, nefasto para o momento que estamos vivendo, nefasto para a imagem que nós queremos que o país tenha no exterior, inclusive num momento relevante como esse que nós estamos vivendo, onde estão sendo adotados outros paradigmas, entre eles economia autossustentável, defesa do meio ambiente e garantia de apoio para os povos originários de cada país. Portanto, eu sou contra esse projeto, nós votaremos contra esse projeto e vamos continuar a batalha em todos os espaços que teremos aqui no Senado Federal. Obrigado. Na sequência, concedo a palavra ao senador Fabiano Contarato. Senhor presidente, senhoras e senhores, eu também hoje confesso que para mim é um momento muito difícil a aprovação desse projeto de lei. Esse projeto viola, além de princípios constitucionais, ele viola aquilo que eu acho que é mais sagrado, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. É muito fácil para nós, parlamentares, estarmos aqui decidindo a vida dos povos indígenas, nossos irmãos. É muito fácil, enquanto somos aqui, na grande maioria, homens, brancos, na grande maioria, ricos e engravatados, quando os povos indígenas deveriam estar aqui sentados. Quando eles sim deveriam estar aqui debatendo, porque esse projeto, vocês me perdoem, mas ele não se trata apenas do marco temporal. Ele permite a expropriação de terras indígenas por alteração de traços culturais. Ora, o Japão é uma das culturas mais tradicionais que nós temos no planeta, mas são os mais tecnológicos. Nem por isso eles estão renunciando à tradição dele. Não é pelo fato de eu botar um cocá na minha cabeça que eu vou me tornar um indígena. Não é o fato de um indígena utilizar um celular que ele perdeu o traço cultural. Que visão míope é essa? Isso é uma visão imediatista, isso é uma visão simplista, porque ele está dialogando com aquelas pessoas que sempre detiveram o poder, sempre detiveram a economia, sempre massacraram os povos indígenas. Ele permite esse projeto, minha gente, e eu faço um apelo aos colegas senadores e senadoras, contato forçado com os povos isolados. Isso viola o princípio da autodeterminação dos povos indígenas. Isso está violando o que é mais sagrado. Nós vamos aqui contaminar povos isolados. Nós vamos aqui autorizar expropriação de terra indígena por perda de traço cultural. E tudo com o discurso de que é o marco temporal. O marco temporal é um detalhe. Arrendamento de terra indígena. Olha, o argumento de que isso já ocorre de forma ilegal. Aqui nós estamos legalizando. Então eu quero aqui fazer esse apelo, porque quando
Álvares Cabral chegou no Brasil em 1500, qual era a população indígena? Ninguém me falou isso, senador Márcio Bittar. Eu, quando presidi a Comissão de Meio Ambiente do Senado, que muito me orgulha, eu saí daqui e fui lá no Mato Grosso do Sul visitar os Guaranis Kaiowás, dizimados. Aquilo que está acontecendo com os Yanomami, isso eu já tinha denunciado. Denunciei, inclusive, na CPI da Covid, porque o ex-presidente deveria ser responsabilizado pelo genocídio dos povos indígenas. Agora, hoje aqui, nós vamos aprovar um marco temporal, que não é só um marco temporal, mas é uma violação daquilo que é mais sagrado. Uma cláusula pétrea prevista na Constituição Federal, uma determinação expressa pelo nosso legislador constituinte. E nós temos que ter a serenidade, o equilíbrio, a sobriedade de manter isso que talvez poucos países no mundo têm, que é a riqueza, a cultura, a generosidade que os povos indígenas nos proporcionam. Eu queria aqui, eu não tenho procuração dos meus colegas. Eu não tenho procuração dos meus colegas, mas humildemente eu peço perdão aos povos indígenas. Perdão pelo ataque que vocês vêm sofrendo diuturnamente. Perdão por esse projeto ser aprovado dessa forma, violando aquilo que é a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que se chama a Constituição da República Federativa do Brasil. Obrigado, senhor presidente. Agradeço o senador Fabiano Contarato. Amre bei ku kami kena tumari. Haranya apron par. Ga harion. Apa cari na nara kaliok ne. Nyui aninge no. Iku tua kai mo puka kamari bakeka. Mo ari kangonyor ne. Ikna tumu umari mana na na ikaju. Ikai mo puka kotali. Arano bikua. Kuya eko. Pai biri ikna tumu ari kotia bata bo maria. Bukan, idamni, nino, kalian, imo mak moi be mak temporada aqui, que kumana. Meu deputado, meu senador, manda vai caber mano. Meu bem o crente vai meio cucrador meio caber meio a minha cucrador marido meio cucrador meio marido Mei bengo kred mei nyo puka joy. Mei bengo kred ba me puka ya kamali ba kutewa. Nga kame ni monlet. Are mei be puka rai no punu. Ba me kam puka nglide mei marek na harek mei monono. Ba me kam itab joy ikra. Amim kam ya ni peine. Amim kam pije. Kam nyo ko klen je. Ya be ni oija kuruma. Nè bờ mê bay bên mẹ nhảy pia game như vậy ta nhiều mưa on rai prame hai te pukai ale nhà rồi ba nè kamar pukai ngri dan mei mononya mei mali kai goken hai te ka ju akaben jaga mẹ nhảy kukla ja kot mei ka ju akaben a be deputado como akaben ba me bajo ie a minha kukla ja mali Akutan ikaben kaji jual iben ya jual ya jual akutan ikaben kaji ya mimali menyone muyakuni aja kama uro ba me kamali ba ga kame ni den are puka me kangoi pram ne me nia pumuikene puka aite pio karwa ba na kama kadia ba marco temporal kutan ikaben imokinket Imo 2903, imo quem quer. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.